começando mais um programa Vida e Saúde. Que bom ter você aqui comigo. É hora de aprender a cuidar do seu melhor e maior bem, a sua saúde. Quero convidar você para pensar um pouquinho nessa frase de Albert Einstein, que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Será que você não anda por aí tentando, querendo, sonhando, mas continua na mesma rotina? É hora de mudar e o momento é agora. No Vida e Saúde está só começando e a gente trouxe receita, a gente vai trazer conversa interessante para você. E olha o que você vai aprender a fazer na nossa cozinha hoje. É um delicioso creme de manga com basicamente 2 ingredientes. Você vai usar 2 mangas e umas fatiazinhas aqui de abacaxi para fazer o nosso creme de manga. É claro que se você quiser outras receitas, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. E para brilhantar o nosso programa, para conversar, para enriquecer o conteúdo aqui, a gente está aqui com a doutora Rejane Fragoso, que é fonoaudióloga. Obrigada pela participação. Uma alegria estar aqui, obrigada. E também Melissa Barcelos, que é cantora, conhecida da maioria de vocês também. Obrigada pela participação, Melissa. Obrigada pelo carinhoso convite. Hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala, um assunto muito interessante, muito importante e necessário, não só para pais, cuidadores, mas para vocês que convivem com crianças. Importantíssimo a gente entender como funciona esse processo e como você também pode ajudar. Agora não esquece, visitando a nossa página, você pode também propor lá um assunto que está aí te incomodando, relativo à sua saúde, ou à saúde de algum familiar aí da sua casa. Conta pra gente o que você gostaria de ver aqui no programa Vida e Saúde e aproveita para compartilhar as coisas boas que tem por lá. Tem receita, tem dicas de atividade física, tem conversas inteiras com especialistas, tudo isso prontinho para você disparar aí para os seus amigos, tá bom? Agora, quero convidar a Melissa, vem para cá me ajudar. Que bom. Vamos fazer essa receita rapidinho? A Rejane hoje eu vou deixar só provando, viu, Rejane? Eu sei que você vem pra cozinha também, cozinhar com os seus filhos, mas hoje eu vou te dar a mordomia, tá? Mas essa é a melhor parte. Tá de folga agora. Melissa vai pro lerê. Vamos pro lerê, vamos fazer aqui um creme de manga. Delícia, amo manga. Eu gosto de manga também, porque a manga é um daqueles ingredientes que a gente faz, não precisa usar açúcar muitas vezes. Muito bom. E ela adoça, deixa qualquer sobremesa melhor. E ela já tem uma textura boa, né? Para um creme. Maravilhosa. Ó, basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai picar essa manga, deixa eu acertar aqui. A gente vai picar essa manga, colocar no liquidificador e aí a gente vai misturar com o abacaxi. Queria o seguinte, eu queria que você picasse o abacaxi pra gente, Tá Melissa. Okay. Não sei nem por que eu vim pra cá, eu podia ter ficado lá, mas vou ficar aqui mais pertinho da doutora Rejane. Desenvolvimento da fala. Tem gente que acha que a criança vai falar de qualquer jeito. Acha não, a criança normalmente vai falar de qualquer jeito e eu não preciso fazer nada para estimular ou para facilitar esse processo. É errado pensar assim ou vai falar mesmo e deixa lá? Então, o ser humano ele não precisa ser ensinado a falar. Basta que ele tenha um organismo trabalhando integralmente e convívio social. Tá. O social vai dar, O exemplo, junto né? com um corpo saudável para essa função, a possibilidade dele falar. Diferente do ler e do escrever, que ele vai precisar aprender. Você não ensinou sua filha, seu filho a falar o som T. Verdade. Ele aprendeu. Pelo exemplo, pela imitação, por estar no meio de falantes. Então, falar é algo natural para o ser humano. Só que, embora seja natural, existem coisas na maneira como a gente fala que vai ajudar ou não. Então, se eu falo de uma maneira muito infantilizada, se eu falo errado, eu vou dar esse exemplo para a criança. E isso vai fazer a criança reproduzir dessa forma. Se eu falo... existem famílias em que usam, né, de 2 línguas.
Tá. Existem até dados que mostram que as crianças tendem a ter alguns atrasos na fala. Por quê? Porque ela está o tempo todo trabalhando com 2 idiomas. Fazendo a troca. É ruim? Isso? Não é ruim. Ela está aprendendo 2 idiomas, mas ela vai ter que separar sons de uma língua com sons da outra língua. E isso pode, em algum momento, dar uma atrapalhadinha ali na hora dela encadear esse pensamento quando ela vai falar, por exemplo, em português, diferente do que ela fala em inglês. Ela vai ter que eleger escolher um na hora de falar. Isso. Agora, tem pais que acreditam que criança não entende o assunto de adulto ou não sabem conversar assuntos de criança também. Como é que dá para o adulto estimular a fala de um bebê? A primeira coisa que o adulto deve fazer, que o adulto precisa fazer, é pensar de que esse serzinho, que ele é tão pequeno ainda, ele é muito mais capaz e muito mais inteligente do que a gente imagina. Então, eu não preciso falar com essa criança de maneira infantilizada. Eu não preciso dizer, ai, que bonitinho, pequenininho, gostosinho, tudo doinho. Não preciso fazer isso. Eu falo assim com o meu gatinho. Né? Não precisa disso, porque ele é capaz de entender um menino, não um menininho, o pé, não o pezinho. Tá. Existem momentos em que você vai fazer uso dessa fala mais no diminutivo, num tom de afetividade, mas não como uma forma regra, padrão né? de eu me comunicar. Tudo eu falo no diminutivo. Certo. Isso é ruim para ele, né? Uma outra coisa que eu observo muitas vezes é que os pais, eles às vezes se perdem achando de que a criança, ou eu vou ter que falar de uma forma muito infantil, ou se eu falar com ele do jeito que eu falo com o adulto, ele não é maduro o suficiente para entender, o que não é verdade. O que a criança não é madura o suficiente para entender a temática, pode ser que você esteja falando, mas se você vai conversar sobre a criança, sobre o reino animal, e você explicar que o cachorro, ele é um animal de 4 patas, que ele faz au-au, de que ele é um mamífero, que o cachorrinho nasce e mama na mamãe igual ele mamou, a criança vai entender isso perfeitamente. Ela não tem restrição quanto a entender o assunto e por isso eu não preciso ter receio de falar com a criança, no sentido de, mas isso ele não entende. Entende. A impressão que eu tenho, doutora, é que às vezes a gente entra naquela do automático. Você vai dar banho na criança, você vai trocar de roupa, vai ajudar ela a se vestir. E às vezes o cuidador, a mãe, o pai está pensando já no jantar que tem que preparar ou numa reunião de negócios que vai ter que apresentar determinado resultado e ela tá ali realizando aquela ação, mas com a mente em outro lugar e acaba que não se comunica, perde a chance de usar aquele momentinho para ser um momento de repente de afetividade, de aprendizado, de estreitamento de vínculo. E são nesses momentos que, de fato, você está propiciando o desenvolvimento da fala e da linguagem. A criança, ela não vai precisar ser colocada numa cadeira para você ensinar que aquilo ali é cadeira. Entendeu? Isso aqui é uma cadeira. Não, a criança, ela vai aprender que aquilo é uma cadeira vendo você falar, vamos sentar na cadeira? Olha, vou tirar a cadeira para você passar. É dessa maneira que ela vai aprender que aquilo é uma cadeira. Muita repetição, né, doutora? Muita repetição, exatamente, muita repetição. E repetição com significado. Esse é um ponto importante também. Não Pode falar que eu vou esperar para fazer barulho aqui. Tá certo. Não é só você bombardear a criança com um monte de palavras ou com um monte de situações. É você dar significado àquilo que você está ensinando. Eu gosto muito com os meus filhos eu usei muito o canto, porque eu gosto de cantar, porque sou casada com música, a minha casa é cercada de muita música. E música é algo que criança se interessa. Verdade. Música tem riqueza de vocabulário. Música tem muito trabalho de rima, que ao ouvido da criança é agradável, chama atenção. Músicas educativas, que tem propósito também, né? Isso, e você estimula, e você consegue passar vários conceitos através da música para a criança. Conceitos corporais, de noção corporal, espacial, temporal.
E a criança faz isso e aprende isso sem perceber que ela está aprendendo. E você ensina De forma divertida. sem colocá-la também dentro de Num num quadradinho ali, né? de uma forma agradável, contextualizada, de troca, de vínculo. Esse, para mim, é o grande gancho do desenvolvimento da linguagem. Legal. O ser humano, ele é interativo, ele precisa da interação. Tá, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa para bater aqui a manga, que vai ser o nosso creme de manga. Não coloquei água, nada, apenas piquei. A Melissa dá de 10 a 0 em mim, gente. Ela picou um monte de abacaxi rapidinho aqui, enquanto Nossa, eu descasquei descascou duas bem. mangas. Vamos lá. Ó, como tá sem água, sem nada, eu vou dar umas pulsadas até ele liquidificar. Ai, agora já dá para bater. Amo manga. Eu gosto de manga também, hein? Vamos triturar isso aqui agora, vai, que eu acho que eu coloquei... Isso! Então, o abacaxi vai depois, por cima? Vai depois. Ah, tá. Pronto, fiz um purezinho. Agora eu vou colocar nas travessinhas. Ele ficou bem líquido mesmo. Ó, Melissa, a gente vai colocar aqui. Doutora, você pode alcançar pra gente uma hortelã ali? Eu já sei que você conhece de horta. Porque eu falei, será que tem hortelã aqui? Ela foi a primeira. Eu falei, tá ali, você não tá vendo a hortelã? Tem tanta coisa linda aqui na nossa hortinha. Tem sal. Maravilha essa horta. Tomilho, orégano. É uma ótima ideia pra gente ter em hortelã, casa, né? manjericão. Nossa, não tem desculpa, pessoal, para não ter uma hortinha vertical no seu apartamento. Verdade. Eu esqueci de misturar esse primeiro aqui com abacaxi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e a gente mistura depois. Esse aqui vai ser o meu, tá? Tá, o restante eu vou... Tinha que ter misturado aqui, na hora olha. de servir já. Eu vou salvar um pouquinho de abacaxi. Não, não vou salvar não. Vou colocar aqui e a gente vai Salvar enfeitar nada, com não. farinha de Mistura hortelã. tudo e vamos Pronto. A pessoa tá indecisa nessa receita, né, Jane? Mas vai ficar gostosa, eu prometo. Essa era uma oportunidade. Tá com teu filho na cozinha? Vamos comer uma manga gostosa. Vamos cortar a manga. Que cor é a manga, Que cor é a filhinho? manga? Olha o cheiro da manga. Aí eu já aproveito e canto. Eu gosto da manga tirada lá do pé. E assim vai. Que outra fruta que você gosta? Eu gosto de brincar com a minha filha. Ela está começando a ser alfabetizada. E aí eu brinco muito com a musiquinha do Zorro. Ela fala assim, o nome do Zorro começa com Z, diga uma fruta que começa com A. E ela vai me dizer, o nome do Zorro começa com Z, diga uma fruta que começa com M. Olha, qualquer assim momento ela vai se vai. tornando muito mais divertido. Sim, e você está trabalhando a linguagem, você está trabalhando a fala Isso é pra foto. Ai, de uma maneira que a criança... Que vai fixar sem ser chato, sem ser cansativo. E sem ficar falando inho pra ela, Exatamente. né? O tempo todo. A criança, eu já tinha dito isso anteriormente, ela é muito mais inteligente e capaz do que a gente imagina. aqui A outra. gente Hortelãzinha. acha que ela não está entendendo, a gente acha que ela não está sabendo, mas ela manda na gente, sem falar. Verdade. Ela manda, Agora- ela comunica. Existem crianças que têm problemas na fala por algum problema de audição também. Sim. E às vezes o pai ou a pessoa que está ali convivendo com ela não percebe, acha que a criança é preguiçosa, acha que ela não está conseguindo, que não está sendo estimulada o suficiente. Mas às vezes é necessário o uso até de dispositivos auditivos. Sim. A nossa equipe preparou uma matéria, vamos acompanhar para ver e depois a gente volta falando mais sobre esse assunto. É nessa pequena sala que tudo começa. O teste de audição é feito depois que se identifica algum tipo de problema auditivo. Aqui, a pessoa escuta algo e tem que informar como está escutando. A partir de então, adultos e crianças podem buscar alternativas para melhorar essa deficiência. Para ajudar nesse processo de desenvolvimento, tanto da fala quanto social, existem diversos tipos de aparelhos auditivos que podem ajudar nesse momento. Então, a audição é um dos sentidos que traz a gente para a comunicação, né? Que faz a gente interagir com o meio através também dos sons.
Então, o aparelho auditivo ele tem a finalidade de melhorar a qualidade auditiva. Quando a gente tem uma perda auditiva, seja ela de qualquer grau ou tipo de perda auditiva, existe a necessidade de melhorar a audição para trazer a pessoa para o convívio social. A primeira amplificação acústica para melhorar a audição foi a mão em forma de concha atrás da orelha. Mas hoje, muita coisa mudou. O aparelho mais usado hoje em dia, então, é o aparelho com receptor no canal. Ele contempla várias potências diferentes, então o receptor é quem agrega potência ao aparelho. A gente pode usar o mesmo aparelho com potências diferentes, ele pode ir ficando mais forte de acordo com a perda auditiva de cada pessoa. E ele dá para vários tipos de perda, então ele é um aparelho muito versátil. Realmente são muitos os tipos de aparelhos que variam de acordo com a necessidade de cada pessoa. Mas independente do tamanho, a tecnologia tem ajudado e muito. A gente está bem adiantado em tecnologia, né? Então, assim, o que vem pela frente é só aprimoramento. O que a gente tem hoje são aparelhos com conectividade, então eles têm ligação a um controle remoto que transmitem o som do telefone celular ou o som da televisão para dentro do ouvido através do aparelho auditivo por conexão via Bluetooth. E a gente também tem aplicativos de celular que já controlam algumas funções do aparelho auditivo. Então o audiologista faz a regulagem desse aparelho, faz a conexão do aparelho auditivo com o celular do paciente e aí o paciente pode controlar algumas características do som durante o uso do aparelho. São muitos os tipos e modelos, mas o que nós sabemos é que os benefícios são grandiosos, porque escutar é um direito de todos. Realmente, quanta coisa a gente tem disponível aí e para ajudar, inclusive, no recurso da fala, no processo de fala. Rejane, nem sempre a gente percebe que o problema é a audição, mas é um dos problemas. Que outros problemas a gente tem aí que poderiam atrapalhar esse desenvolvimento da fala? Aí a gente poderia pensar em alterações que estão relacionadas com o sistema nervoso, que são alterações orgânicas. E aí a gente poderia pensar em crianças, por exemplo, como o autismo, a gente poderia pensar em atrasos globais de desenvolvimento, onde essa criança já demorou mais para engatinhar, para sustentar a cabeça, para andar. Ela tem todo um atraso motor e como o desenvolvimento motor ele é muito atrelado ao desenvolvimento da fala também, da linguagem, essa criança passa a apresentar também questões que são de atrasos, né? Então, mas aí elas estão vinculadas com questões orgânicas, com questões do funcionamento do sistema nervoso. Tá. A gente pode pensar nas síndromes também. Uma criança com síndrome de Down, ela vai ter uma alteração de desenvolvimento de fala e de linguagem em função da questão do déficit intelectual, em função da questão da própria síndrome em si. Nesses casos, eu imagino que, de repente, a gente precisa fazer do mesmo jeito a estimulação, conversando com a criança, de repente reforçando aí mais a repetição, porque essas crianças também vão desenvolver com o auxílio de especialistas, mas o papel dos pais e cuidadores é imprescindível. Sim, pais, cuidadores e escola. Eles têm porque no fundo, eles são as pessoas que mais passam tempo com essas crianças. O especialista, o profissional, quer seja o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o psicólogo, não importa, os que estão em processo da terapia, eles vão gastar 45 minutos, 1 hora, 1, 2 vezes na semana. O restante da estimulação, ela vai acontecer dentro de casa e junto à escola. Com quem mais convive. Exatamente. E aonde tem-se um papel muito relevante a se desempenhar. Esses profissionais vão capacitar, vão orientar, vão informar como trabalhar, mas o braçal mesmo são essas pessoas que vão fazer. O professor tem um papel preponderante, pai, mãe, os cuidadores têm um papel de muita relevância para que essas crianças consigam superar as dificuldades, crescer, mas agora a gente vai pensar que a gente não vai mais pensar num ritmo normal, a gente vai pensar no ritmo que é dela, no ritmo que ela pode, no ritmo que ela é capaz. Você tocou num ponto muito interessante, que é importante a gente respeitar
as faixas etárias e os níveis de aprendizado para aquela faixa etária, porque tem também o outro lado, que é estimular demais, ou exigir, ou tentar puxar demais da criança que ainda não está preparada para aquilo. Você falou aí da criança que teve mais dificuldade para sustentar a cabeça, para engatinhar, tá tudo muito interligado no desenvolvimento. E a fala, imagino que também precisa respeitar esses limites. E respeitar que cada ser humano, mesmo as crianças que não têm alterações, né? Eu tenho 2 filhos. Eles tiveram crescimentos e desenvolvimentos normais, mas em tempos diferentes, né? O Gabriel, ele andou mais tardiamente em relação à Isabela. A Isabela andou mais cedo. O Gabriel, em compensação, ele falou muito mais cedo. Na mesma idade, por volta de 8 meses, 10 meses, ele fazia muito mais onomatopeias, muito mais sons de fala do que a minha filha fez. Mas a minha filha, agora, com 4 anos, fala infinitamente mais do que ele falou com 4 anos. Não é porque ela é mulher, não, viu, gente? Ela tinha até um priminho meu que eles tinham a mesma idade. Ele falava tudo muito certinho, ele tinha 2 anos e ele não tinha trocas quase. E a minha filha tinha várias trocas, né? Aí, agora, quando você coloca um do lado do outro, naquela época parecia, nossa, o Lucas ele é muito mais desenvolto, a linguagem dele está muito melhor que a da Isabela. Não é que estava melhor, ele desenvolveu mais rápido, ela desenvolveu no tempo dela. Só que hoje, quando você coloca um do lado do outro, você não sente mais diferença nenhuma. E ela, como menina, ela é mais expressiva, ela é mais dramática, ela é mais do que ele. Beijo, viu, Isabela? Vamos trazer você no Vida e Saúde logo, logo. Tá com 4 aninhos já, né? Tá, com 4 aninhos. Então, respeitar os tempos das crianças também. E uma coisa que eu acho que assim, a gente deve também ter um pouco de cuidado é com as comparações. É verdade. Nossa, é verdade. Os pais, às vezes, e os avós, os tios, caem nessa de comparar. Eu acho que a gente deve comparar no sentido de você ter atenção para ver se o desenvolvimento está dentro daquilo normal, que é esperado. Né? Não, meu filho, olha os amiguinhos dele que já conseguem fazer e o meu ainda não está fazendo. E essa comparação ainda você vai levar para dentro do teu coração, de você procurar o médico e dizer, está acontecendo alguma coisa? E não de você dizer, olha o que teu amigo faz e o que você não faz. Não é expor a criança dessa maneira. Mas, jamais. A comparação, às vezes, os pais entram numa neurose de que o filho dele tem que ser sempre o melhor, que tem que fazer mais. E com isso, você falou da superestimulação. A superestimulação, assim como a falta de estimulação, também pode gerar alterações de fala, atraso de fala. Exatamente. Né? Por excesso de pressão, por excesso de cobrança, a criança começa a apresentar questões emocionais que vão dificultando e atrapalhando a comunicação dela e a fala dela. Tá. Você provou o creminho? Prova aí, doutora, que a gente só tá fazendo perguntas, estamos colocando ela na parede com todas as perguntas aqui que estão surgindo. O creminho está divino. Como uma coisa tão simples pode ser tão saborosa. Como? E natural, né, Melissa? Isso é maravilhoso, a gente só tem que curtir agora. Agora, outra coisa é a importância de... Você falou muito do cantar, né? Você cantou para os seus filhos, eu também tenho essa mania de cantar. E pode cantar até desafinado, que criança não vai reparar não, viu, gente? Minha mãe também cantou para mim. Cantou, e eu, Melissa? se tiver filho, eu vou também cantar muito. Ai, que bênção. Mesmo que você não seja uma Melissa Barcelos, canta para o seu filho, para sua filha, que vai fazer muito bem. E a importância de ler história? Desenvolve a fala também? Sim. Porque ao ler a história, você está ensinando um gênero de linguagem para essa criança, que é a narração, a narrativa. E esse é um gênero de linguagem muito agradável para a criança. A criança gosta. Curioso, a criança né, se envolve porque ela imagina, porque ela é criativa, porque ela entra naquele processo de imaginação e criação. E aí o que eu acho mais bonitinho de ver é que à medida que eles vão crescendo e ganhando essa habilidade comunicativa, eles passam a ser os contadores de história. A criança só vai contar história se ela ouvir
ela não vai sair contando história porque dentro da cabeça dela ela tem uma inteligência tal que flui a imaginação. Não, a imaginação ela vai exercitar, ela vai desenvolver na medida que ela recebe informação. É pela contemplação que a gente é transformado, que a gente cresce, né? Exatamente. Que legal. Então, é assim, os pais que têm hábitos de contar histórias, desenvolvem propiciam para os filhos um melhor vínculo, são crianças que se sentem mais seguras, mais amadas, são crianças mais desenvoltas para falar, são crianças que quando entram no momento de ler e de escrever, elas têm mais familiaridade e facilidade, porque a gente já trabalhou um monte de outras habilidades auditivas através da história que ela necessita na hora de aprender a ler e escrever. Então, é assim, uma super dica e vale muito a pena você gastar tempo investindo para... Eu gosto muito de pensar, para os meus filhos nem sempre eu fiz assim, mas eu tenho amigas que fazem muito isso. É o momento da hora de dormir. Antes de pôr para dormir, Cantinho da leitura. Senta ali e vamos ler uma história. O filho escolhe, ele... E ali na história você vai trabalhar modulação de voz. Eu tento... Você vai passar valores. Valores. E a importância agora, a dica do Vida e Saúde é valor. Escolha aquilo que você vai... Da mesma maneira que a gente escolhe aquilo do que a gente vai se alimentar, aquilo que você vai alimentar a mente do seu filho. Meninas, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu sei que a doutora Regiane tinha muita coisa para falar aqui pra gente, a Melissa também muita coisa para contribuir, mas a gente guarda para um próximo Vida e Saúde. Um abraço e até o próximo programa. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais esperando por você. Olha só, conteúdo exclusivo. Clica aqui e assine nosso canal. Vai ser ótimo para você.